Aviso, hoje é o tempo para nós, aqueles que querem deixar as cidades e ir para o interior. É muito bom para poder plantar seu próprio alimento no interior. Mas eu tenho uma mensagem bem clara. Os irmãos e irmãs que moram em grandes cidades como esta, como São Luís, quando saiu o decreto dominical nos Estados Unidos, não podem mais morar nelas. Tem que sair dessas grandes cidades e ir para as cidades pequenas. Ali um passo preparatório para quando a mensagem do terceiro anjo encerrar, aí eles ir para os lugares isolados da terra, como as montanhas, cavernas e florestas. Então, irmãos, hoje é o tempo de nós ir para o campo, comprar uma terra para nós plantar nosso próprio alimento. Essa mensagem de nós deixar as cidades e ir para o campo é uma mensagem separada, distinta da mensagem que fala que quando saiu o decreto dominical nós devemos abandonar as grandes cidades. Ou seja, a mensagem de ir para o campo agora é todo o tempo. Deus quer que nós moramos no campo. Mas esse vídeo eu estou gravando ele para dar esse aviso, como eu falei. O aviso que quando o decreto dominical sair, então tem uma ordem de Deus e todos os servos de Deus têm que obedecer. Os servos de Deus que estarão ainda morando nas grandes cidades, como esta aqui em São Luís e outras mais, então tem que obedecer o mandato de Deus. Quando os irmãos vê que saiu o decreto nos Estados Unidos da América do Norte, o decreto dominical, que é a marca da besta, então os irmãos devem sair dessas grandes cidades, colocar placa de venda para vender imediatamente e comprar outra nas cidades pequenas. Se os irmãos já sabem ir para o campo, melhor ainda, mas tem que sair das grandes. Nas pequenas ainda pode morar. Ali vai ser um passo preparatório das pequenas. Quando a porta da graça se fechar, então dali os irmãos que estão residindo nas pequenas, então foge para as montanhas, cavernas, floresta. E os irmãos que estão no campo, morando da mesma forma. Então, essa é a mensagem de Deus. Assim como o cerco de Jerusalém foi um sinal para os discípulos fugirem de Jerusalém para a cidade de Pela, para a região de Pérea, assim também, quando o decreto dominical ser promulgado nos Estados Unidos, quando o domingo se tornar lei obrigatória nos Estados Unidos, é o tempo que o povo de Deus não pode mais morar nas grandes cidades, porque vai logo depois, assim saiu o decreto dominical, a gente não sabe quantos dias passa, se passa meses, mas começa a cair os juízos de Deus sobre essas cidades ímpias, onde reina plenamente a iniquidade, como essas cidades grandes. E se os irmãos tiverem casas nessas cidades, desobedecer o mandato de Deus, porque Deus mandou, saiu o decreto dominical, nós temos que sair. Deus mandou pelo espírito de profecia, nós temos que obedecer. Sair dessas cidades grandes e morar nas pequenas. Se os irmãos já sabem morar no campo, pois compra no campo, é melhor ainda. Uma terra no campo para morar no campo. Mas se não sabe morar no campo, pelo menos tem que ir para pequenas. E dali, das pequenas, um passo preparatório. Quando a porta da graça se fechar, então, ir
para as montanhas, que quando a porta da graça fechar não terá mais mensagem, já encerrou a mensagem do terceiro anjo, então nós vamos fugir para as montanhas, porque nesse período da porta da graça fechar, logo sai o decreto de morte para matar todos os que guardam o sábado num só dia. Então todos nós estaremos nas montanhas, nas cavernas, escondido e ali esperando a segunda vinda de Cristo. Vai ser nas cavernas, montanhas, lugares solitários da terra, né? Então, essa é a mensagem. Os irmãos que puderem ir para o campo agora, sabe, para o campo, tem oportunidade, dever ir para o campo, pois Deus não quer que seu povo reside em cidades, mas nem todos têm esse privilégio, nem todos sabem fazer isso, têm oportunidade para isso também, né? Então a mensagem de Deus é esta: os irmãos que guardam o Santo Sábado e ao sair o decreto dominical ainda mora nas cidades grandes como São Luís, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro e por fim. Então os que não sabem ir para o campo, mas pelo menos tem que ir para cidades menores, ou seja, não pode mais morar nas cidades grandes quando sair o decreto dominical. Se desobedecer, já está se apostatando. Se sair o decreto dominical e os irmãos ainda quiserem morar na cidade grande, não colocar a placa de venda para sair das cidades grandes, para as menores, então já está se apostatando. Deus não vai livrar. Quando vir um terremoto ou enchente, outras coisas, calamidade cair, não vai livrar as casas dos irmãos, porque está desobedecendo a palavra de Deus. Devemos obedecer o espírito de profecia. Eu vou botar o texto do espírito de profecia aqui no final do vídeo para os irmãos entenderem melhor o mandato de Deus através do espírito de profecia. Então, espero que os irmãos tenham compreendido esta mensagem, que é uma mensagem que nós devemos obedecer. Eu aviso para os irmãos também, seria bom agora mesmo colocar logo a placa de venda, os irmãos que podem fazer isso, aí que moram nas grandes cidades, e já agora mesmo, porque o decreto está saindo, eu creio que o decreto não vai demorar muito para sair, creio que o decreto está saindo já, então é bom colocar placa de venda nas casas dos irmãos. E se os irmãos já sabem lidar com terra, tem oportunidade para comprar terra no campo, melhor, compra no campo, pois é lá que Deus quer mesmo que nós estejamos, no campo, onde nós podemos cultivar nosso próprio alimento. Eu não estou falando de fugir para as montanhas ainda, não, porque fugir para as montanhas é só quando a porta da graça se fechar, ok? Mas vida no campo, para nós plantar nosso próprio alimento, ok? Mas se os irmãos não sabem, não têm essa oportunidade também, pois pelo menos para as cidades pequenas. Sai das grandes, vai para as cidades pequenas. E quando a mensagem do terceiro anjo finalizar, a porta da graça se fechar para a humanidade, então quem está no campo e quem está nas cidades pequenas, devemos fugir para as montanhas, aonde nós não vamos mais poder plantar o nosso alimento. E lá tem a promessa de Deus que o nosso pão será dado e as nossas águas serão certas, ok? Então, os anjos vai trazer alimento para nós, quando nós estiver nas montanhas e cavernas e lugares retirados da terra, onde nós não podemos mais plantar o nosso alimento. E isto é só quando finalizar a mensagem do terceiro anjo, pois quando saiu o decreto dominical nos Estados Unidos, temos 3 anos e 7 meses para programar a mensagem. E só então, depois desses 3 anos e 7 meses, que a porta da graça se fecha, aí que nós vamos fugir para as montanhas. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, não só hoje, mas para sempre. Amém. Vida no Campo, capítulo 9. Fuga de emergência no conflito final. O sinal para a fuga. Não é tempo agora de o povo de Deus estar fixando suas afeições ou entesourando neste mundo. Não vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários.
Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o apropriar-se nossa nação o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Será tempo então de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. E agora, em vez de buscarmos dispendiosas moradas aqui, devemos estar nos preparando para mudar-nos para um país melhor, isto é, o celestial. Em vez de gastar o nosso dinheiro e nos comprazer a nós mesmos, cumpre-nos estudar a maneira de economizar. O fim do livro Vida no Campo. Vida no Campo, capítulo 5. Preparando-se para a crise da lei dominical. Tempos turbulentos estão perante nós. Não nos devemos colocar onde sejamos forçados a estar em íntima relação com os que não honram a Deus. Brevemente virá uma crise quanto à observância do domingo. O grupo dominical está se fortalecendo em suas falsas pretensões, e isso significará opressão aos que decidem observar o sábado do Senhor. Devemos colocar-nos onde possamos observar o mandamento do sábado na sua plenitude. 6 dias trabalharás, declara o Senhor, e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra. Êxodo 20, verso 9. E devemos ter o cuidado de não nos colocarmos no lugar em que se torne difícil a nós e a nossos filhos guardarmos o sábado. Se pela providência divina pudermos conseguir um lugar distante das cidades, o Senhor quer que o façamos. Tempos turbulentos estão diante de nós. Prepare-se logo! Sempre que o poder de que os reis estão investidos se alia à bondade, é porque aquele que está em responsabilidade está sob as ordens divinas. Quando o poder se alia à impiedade, alia-se a agentes satânicos e trabalhará para destruir os que são propriedade do Senhor. O mundo protestante criou um sábado idólatra, no lugar em que devia estar o sábado do Senhor, e está andando nas pisadas do papismo. Por essa razão, vejo a necessidade de o povo de Deus se mudar das cidades para campos retirados, onde possam cultivar a terra e produzir sua própria provisão. Assim poderão criar os filhos com hábitos simples e saudáveis. Vejo a necessidade de se apressarem para terem todas as coisas prontas para a crise. O fim do capítulo 5 do Vida no Campo.